Quinta lição para acabar de verdade. Vivemos com a ajuda do Espírito. Uma coisa mais suave nesse texto. Versículo 26 e 27 diz que, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Olha que interessante, nós falamos toda essa reflexão, que nós temos o Espírito Santo em nós, ok? Você tem o Espírito Santo em você, se você já confessou Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas a gente tem o Espírito Santo em nós para quê? O Espírito Santo é o ajudador, é Cristo, espiritualmente, em espírito. Você tem o Espírito Santo, mas para quê? O que está dizendo no texto? Nós temos o Espírito que nos ajuda em nossa fraqueza. Mas nós temos o Espírito, o grande ajudador, o grande amigo, e a gente não pede a ajuda dele. A gente quer resolver do nosso jeito. A gente não pede a ajuda do Senhor que está conosco. Não é que Ele não quer te ajudar, é que a gente que não se abre para Ele, a gente que não está pedindo a ajuda dele. Temos o Espírito que nos ajuda em nossa fraqueza. E aí ele diz, pois não sabemos como orar. Que tipo de fraqueza é essa que ele está apontando? Olha que coisa interessante. Nós não sabemos como orar. Às vezes você está orando, Senhor, não vejo solução, que não sei o que. O Senhor está dizendo, eu estou vendo que você não está vendo solução mesmo. Você não abre seus olhos espirituais. Ainda bem, era o que a gente está lá orando assim, Senhor, não vejo solução. Aí o Espírito Santo vem, Senhor, não ouve desse jeito não, ele está nervoso, ele está chateado. O Espírito Santo nos ajuda, porque a gente não sabe como orar. Aí você vem lá, Senhor, meu casamento acabou. Aí o Espírito Santo chega na trindade, Deus, não acabou não, ele está falando errado, quem determina aqui sou eu, tem solução. Entende? O Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. O que ele faz? Ele intercede por nós, o próprio Espírito intercede por nós. É interessante esse negócio de intercessão, porque lá em 1 João 2,1 fala que Jesus está do lado de Deus intercedendo por nós também. Na corte do céu, né, Jesus está intercedendo por nós, e aqui na terra nós temos o Espírito Santo em nós que está intercedendo, nos ajudando em nossas fraquezas. E eu fiquei muito curioso, pensativo, nesse texto que eu já li tantas vezes, mas eu parei, mas eu tenho Espírito para quê? Para poder, fazer a obra, é importante, claro, mas tem um detalhe aqui, eu tenho o Espírito Santo para me ajudar, para me consolar, para me fortalecer. Tem um lugar, uma presença que a gente pode desfrutar, e eu fiquei pensativo nisso. Eu acredito que muitos de nós não temos aproveitado esse companheiro que a gente tem. Em vez de você sair gritando, falando um monte de bobeira, desesperado, buscando soluções só nos homens, não que a gente não deva buscar a ajuda dos homens, lembre que você tem o Espírito Santo em você, querido. Abra seus ouvidos, diga, Senhor, me ajuda a te ouvir, me ajuda a te entender, me ajuda a ver o que o Senhor está querendo fazer. E diz no texto uma expressão curiosa, que o Espírito Santo intercede por nós de que forma? Com gemidos inexprimíveis. Inexprimíveis tudo bem, ou seja, as palavras não podem explicar. Mas olha que interessante nesse texto, a criação geme, nós gememos e o Espírito Santo geme. Ele se compadece de nós, ele se coloca no nosso lugar, é a empatia do céu. Ele vê o teu sofrimento. E não diga assim, fica assim não, vai passar. Não, Ele sabe a dor. Ele sabe a dor que você passa. Ele entende a dor que você passa, que a gente passa. Ele sabe a dor que está aí, a ferida, que muitas vezes não cura, é difícil, passa, melhora. Não é assim? A gente estava conversando com o preletor dos casais, que vai ser o Luiz Lauro, e ele perdeu o filho, mais ou menos uns 2 anos e meio. E aí eu perguntei do filho alguma coisa, aí ele começa a responder, os olhos enchem de lágrimas. Porque é difícil. Mas nós temos o Espírito que intercede, que nos ajuda com gemidos inexprimíveis. Ele se coloca no seu lugar.
na sua dor, e mesmo a gente não sabendo orar, não sabendo falar, não sabendo o que pedir para Deus, perturbado e confuso muitas vezes, às vezes falando até besteiras, a presença do Espírito Santo na nossa vida, ela vem, traz esse bálsamo, esse consolo. A gente diz, não tem jeito, e o Espírito parece que nos pega no colo, que nos abraça e nos fortalece, nos direciona. Vida espiritual, gente, é também passar pelo sofrimento, mas nós não passamos sozinhos. O Espírito Santo está em você, amém? E Ele está em você para te ajudar. Ele intercede com gemidos inexprimíveis, e o texto ainda diz, de acordo com a vontade de Deus. Às vezes você está dizendo, acabou, Senhor. Ele diz, não acabou, essa não é a vontade de Deus. Não tenho força, Senhor. Ele está dizendo, você não tem, mas eu vou te dar, vou te renovar hoje. Então nós não podemos, gente, fugir desse assunto. Eu sei que não é uma coisa tão maravilhosa dizer amém, falar do sofrimento, mas é a vida, é o mundo que a gente vive. Mas não somente isso, nós temos essa vida neste mundo, neste corpo, mas nós temos também o nosso Senhor que morreu, mas que já ressuscitou. Nós temos os primeiros frutos do Espírito, o Espírito Santo em nós, que nos capacita, que nos direciona, que nos fortalece, que nos mostra a visão correta de como prosseguir, que nos fortalece para dizer como nós vamos seguir em frente. Ele que intercede, que nos ajuda de acordo com a vontade de Deus. Agora tem 3 coisas nesse texto, versículo 26 e 27. Da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aí o 27, e aquele Deus que sonda os corações, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Tem 3 coisas aqui nesse processo. Nós temos que orar, ok? Tem a nossa oração, que nós não sabemos como orar. Nós temos que orar. Temos que o Pai, que conhece as intenções do nosso coração, e o Espírito, a intenção do Espírito, Deus está presente aqui. E tem aqui o Espírito Santo que nos ajuda, que intercede por nós, de acordo à vontade do Pai. Eu creio que o Pai está fazendo a parte dele, o Espírito está fazendo a parte dele, mas eu não tenho tanta certeza se nós estamos colocando em oração a nossa vida, o nosso sofrimento, o que a gente estiver passando. Nós temos que orar. Amém? Amém, gente? Eu quero te convidar nessa noite, antes de cearmos então, para fazermos isso. Para colocarmos as nossas vidas diante do Senhor. Para orarmos. Mas orar com essa consciência de que nós temos o Espírito Santo em nós, que nos ajuda nas nossas fraquezas. Abrir o nosso coração, colocar o nosso anseio, nosso medo, nossa dor, nosso desânimo, nossa falta de esperança. Lembra, a esperança é o que não se vê. Você não está vendo nada, exatamente, é por isso que precisa ter esperança. Mas também temos que ter paciência. Essa é a nossa vida, mas é a nossa vida com Jesus Cristo, com a presença do Senhor sobre nós. Eu quero orar com você, se você puder fechar os teus olhos.